Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, professor de matemática daqui do município. Nessa aula de hoje, vamos entender um pouquinho o que é grandeza e o que é medida. Vamos trabalhar com esse conteúdo programático, certo? A nossa aula de hoje é predestinada para as turmas do Ensino Fundamental 2, mais precisamente para as turmas de sexto ano, ok? Vamos lá, o nosso conteúdo programático, como enfatizei agora há pouco, é grandezas e medidas. Nós vamos, durante essa aula, compreender como é que ela se aplica dentro do nosso cotidiano, bem como vamos analisar alguns estudos, alguns trabalhos práticos referente a esse conteúdo, ok? Nosso objetivo do conhecimento é promover a contextualização do conteúdo, grandezas e medidas, com o objetivo de sanar dúvidas e estimular a aquisição desta habilidade envolvendo grandezas como, nós vamos trabalhar com grandezas como medida de capacidade. Quando a gente se refere à medida de capacidade, estamos trabalhando com litro, certo? Vamos compreender também como é que se aplica a medida de tempo dentro do nosso cotidiano. Vamos ver medidas de comprimento, medidas de massa. A medida de tempo é o S, segundos. A medida de comprimento é o M, que se refere ao metro. Vamos ver medida de massa, que é a grama, assim, bem como medida de temperatura, certo? Antes de iniciar, vamos conceituar a palavra grandeza, bem como a palavra medida, né? Para a gente poder compreender melhor do que estamos tentando retratar aqui. O que é grandeza? As grandezas são atributos dos objetos que são passíveis de serem medidos. Ou, entre outras palavras, grandeza é tudo aquilo que você pode medir. Por exemplo, o percurso que você faz da sua casa para a escola é uma grandeza. O elemento que faz a medição disso é uma unidade de medida, certo? Já a medida é a ação e o efeito de medir. Comparar uma quantidade com a sua unidade ou algo não material com outra coisa. Moderar as ações ou as palavras. Alguns exemplos dessas medidas é o quilograma. 1 quilo, por exemplo. 20 metros, 16 litros. Aqui do lado nós temos aqui uma tabelinha que nos mostra as grandezas, bem como as unidades de medida e a sua simbologia. Por exemplo, para a grandeza de comprimento, nós temos o metro. A sua simbologia é o M. Para a grandeza massa, nós temos o quilograma. Para a grandeza temperatura, nós temos o Kelvin, representado pela letra K, e assim por diante, certo? Nós vamos começar a compreender a medida de tempo. Para que ela serve? Qual é a sua unidade principal? E quais são os instrumentos capazes de medir ela? Ela serve para medir horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, dentre outras coisas. A sua unidade principal de medida é o segundo. Os instrumentos capazes de medir o relógio, o cronômetro, o calendário, dentre outras coisas. Nós temos aqui, por exemplo, um calendário. Nós podemos identificar dentro do calendário o ano, o dia, o mês, a semana, a que semana pertence. Tudo isso graças à unidade de medida, tá legal? Vamos lá, gente, vamos utilizar algo prático sobre a unidade de tempo, certo? Nós sabemos que a unidade, o que direciona a medida de tempo é a letra S de segundos, certo? Dentro de um minuto, nós temos quantos segundos? Vamos ver. Dentro de uma hora, nós vamos encontrar quantos segundos? Dentro de 24 horas, que é um dia, vamos ter quantos segundos? Vamos ver agora. Dentro de um minuto, nós teremos 60 segundos. Já dentro de uma hora, né, vamos ter 60 minutos. Cada minuto é correspondente a 60 segundos. Então, para encontrar o valor dos segundos, vamos ter que fazer uma multiplicação simples. Vamos fazer esse vezes esse. Vamos fazer 60 minutos vezes 60 segundos. Nós cortamos o zero, acrescentamos um zero aqui e fazemos multiplicação. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Dando 3.600 segundos. Isso dentro de uma hora. Dentro de uma hora nós vamos ter 3.600 segundos. E dentro de um dia? Nós sabemos que dentro do dia temos 24
horas, certo? Para saber quantos segundos temos, vamos multiplicar cada hora dessa vezes cada segundo. Vamos fazer a multiplicação. 3.600 vezes 24 horas, que vamos encontrar um total de 86.400 segundos, ok? Então, podemos identificar, podemos simplificar a unidade de medida utilizando a sua simbologia, que é os segundos, representado pela letra S. Vamos compreender agora como funciona a unidade de comprimento, certo? A unidade de comprimento, ela serve para medir a altura, a largura, a profundidade e a distância das coisas. A unidade principal é o metro. Os instrumentos que são capazes de medir isso é a régua, a fita métrica, a trena, dentre outros elementos. O metro é a unidade principal dentro dessa classe das medidas, mas também temos outras. Nós temos o quilômetro, o equilômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. É importante salientar, gente, que 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros. 1 equilômetro ele é correspondente a 100 metros. 1 decâmetro ele é correspondente a 10 metros. E a partir disso, a partir dos metros, nós temos o decímetro, correspondente a 0,1 metro. O centímetro, que equivale a 0,01 metro, e o milímetro, correspondente a 0,001 metro. Vamos compreender agora como funciona a unidade de capacidade, certo? Ela serve para medir volume líquido. Como eu enfatizei outrora, a unidade principal de medida é o litro. Os instrumentos capazes de medir são os recipientes, garrafas, dentre outros. As medidas de capacidade são o quilolitro, o hectolitro, o decilitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Lembrando que a sua unidade base é o litro, certo? 1 quilolitro corresponde a 1000 litros. 1 hectolitro ele é equivalente a 100 litros. 1 decilitro é correspondente a 10 litros. 1 decilitro ele corresponde a 0,1 litros. O centilitro corresponde a 0,1 litro, 0,01 litro. E 1 mililitro corresponde a 0,001 litros, certo? Vamos ver também a questão da medida de massa. Ela serve para medir o peso de pessoas físicas ou não. A sua unidade principal é o grama. Os instrumentos capazes de medir isso é a balança, certo? Lá também temos o quilograma, o hectograma, o decagrama, a grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. A grama é a unidade base dessa medição, certo? Ok, meus queridos? Agora deixe seu like, compartilhe com a galera. Vamos estudar em casa, não é certo?